Olá, 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 sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal A Voz do Livro. Eu sou o Luiz Carlos e hoje a gente vai ler o capítulo 10 do livro Orgulho e Preconceito, da autora Jane Austen. Espero que vocês gostem. Se estiverem gostando, não esqueça de deixar seu like, tá bom? É muito importante para nós e também a sua inscrição, se assim você desejar. Jamais se inscreva no canal se você não tiver desejo. Vamos lá, capítulo 10 do livro Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Capítulo 10. O dia se passou muito como o anterior. A senhorita Huster e a senhorita Bingley ficaram algumas horas da manhã com a enferma, que continuava, embora lentamente, a melhorar. E, à noite, Elizabeth juntou-se ao grupo na sala de visitas. A mesa de cartas, porém, não apareceu, e o Mr. Darcy estava escrevendo a Miss Bingley, sentada próxima a ele, estava assistindo o progresso de sua correspondência e repetidamente desviando a sua atenção pelas mensagens à irmã dele, a Mr. Huster. E Sr. Bingley estavam jogando piquet, e Mr. Huster observava o jogo. Elizabeth se ocupou com um pouco de costura e estava suficientemente entretida no que se passava entre Darcy e sua companheira. Os perpétuos elogios da dama sobre sua caligrafia, ou a retidão de suas linhas, ou a extensão de sua carta, com a perfeita despreocupação sobre como suas aprovações eram recebidas, formavam um curioso diálogo e estavam em exata união com a opinião dela sobre ambos. Como Miss Darcy ficará encantada em receber tal carta? Ele não respondeu. Você escreve rápido como poucos. Você se engana. Escrevo bem devagar. Quantas cartas você deve ter a oportunidade de escrever durante um ano? Cartas de negócio também. Eu as acho desagradáveis. É sorte, então, que elas sejam de minha incumbência e não da sua. Por favor, diga à sua irmã que eu anseio vê-la. Eu já disse isso uma vez, segundo o seu desejo. Temo que não goste de sua pena. Deixe-me ajustá-la para você. Ajusto penas? Muito bem, obrigado, mas sempre as ajusto eu mesmo. Como você consegue redigir tão alinhadamente? Ele ficou em silêncio. Diga à sua irmã que estou feliz por saber que progrediu na harpa. E, por favor, diga que estou muito extasiada pelo seu pequeno e belo desenho, para uma mesa que acredito ser infinitamente superior ao da Miss Grantley. Dar-me-á licença de protelar seus arrebatamentos, até que eu escreva novamente? No momento não há espaço para fazer-lhe justiça. Oh, não tem importância. Deveria vê-la em janeiro, mas você sempre escreve cartas tão encantadoras e longas para ela, Mr. Darcy. Elas são geralmente longas, mas se são sempre charmosas, não sou eu quem pode determinar. É uma regra que tenho. Se uma pessoa pode escrever uma longa carta com facilidade, não pode redigir mal. Isto não é um elogio para Darcy, Caroline, exclamou seu irmão, pois ele não escreve com facilidade. Pensa muito em palavras de 4 sílabas. Não é mesmo, Darcy? Meu estilo de escrever é bem diferente do seu. Oh, exclamou Miss Bingley. Charles escreve da maneira mais descuidada imaginável. Ele deixa incompleta metade de suas palavras e borra o resto. Minhas ideias fluem tão rapidamente que não tenho tempo de expressá-las. Assim, minhas cartas às vezes não contêm nenhuma ideia aos meus destinatários. Sua humildade, Mr. Bingley, disse Elizabeth, deve desarmar a repreensão. Nada é mais enganoso, disse Darcy, do que a aparência de humildade. É frequentemente só o descuido de julgamento e, às vezes, uma ostentação indireta. E qual das duas você julga ser minha pequena e última peça de modéstia? Ostentação indireta, pois você geralmente se orgulha de seus problemas ao considerá-los como resultado de uma velocidade de pensamento e descuido de execução que, se não estimável, acharia ao menos altamente interessante. O poder de fazer qualquer coisa com rapidez é sempre prezado por quem o possui, e com frequência, sem qualquer atenção à imperfeição do desempenho. Quando você diz a Mr. Bennet
nesta manhã que se resolvesse deixar Nertfield, o faria em 5 minutos, quis produzir um tipo de panegírico de elogio a si mesmo, e ainda o que há de tão louvável em se precipitar de forma a deixar negócios tão necessários sem conclusão que não podem ser de real vantagem para si mesmo ou para qualquer outro. Não, exclamou Bigley. É demais relembrar de noite todas as tolices que foram ditas pela manhã. E, ainda pela minha honra, acredito que o que disse sobre mim é verdade, e acredito nisso neste momento. Pelo menos, portanto, não interpreto o personagem que se precipita desnecessariamente apenas para se exibir perante as damas. Ouso dizer que acreditou nisso, mas não estou, de modo algum, convencido de que partiria com tal rapidez. Sua conduta seria tão dependente da ocasião como a de qualquer homem que conheço. E se enquanto estivesse montando seu cavalo, um amigo dissesse: Bigley, é melhor ficar até a próxima semana, provavelmente o faria. Provavelmente não iria, e com outro conselho poderia ficar mais um mês. Você apenas provou com isso, exclamou Elizabeth, que Miss Bigley não fez justiça ao seu próprio temperamento. Você o exibiu agora muito mais do que ele mesmo o fizera. Estou excessivamente grato, disse Bigley, por converter o que meu amigo diz em um elogio à doçura de meu temperamento. Mas temo que você esteja dando uma direção que meu amigo não pretendia de forma alguma, pois ele certamente faria melhor ideia de mim se, sob tal circunstância, eu desse uma recusa seca e galopasse o mais rápido que pudesse. Então, Mr. Darcy consideraria a ousadia de suas intenções originais como afinada com a sua obstinação em se ater a ela? Com a minha palavra, não posso exatamente explicar a questão. Darcy deve falar por si mesmo. Você espera que eu me responsabilize por opiniões que atribui a mim, mas que nunca reconheci. Sendo o caso, porém, de me posicionar de acordo com sua representação, você deve se lembrar, Miss Bennet, que o amigo a quem se supõe desejar seu retorno à casa e o atraso de seu plano apenas o desejou. Perguntou se oferecer um argumento a favor de sua propriedade. Ceder prontamente, facilmente, à persuasão de um amigo não é nenhum mérito para você. Ceder sem convicção não é nenhum elogio para o entendimento de qualquer um. Você me parece, Mr. Darcy, nada conceder para a influência da amizade e da afeição. Um apreço por quem pede faria, com frequência, alguém ceder prontamente ao pedido, sem esperar por argumentos para convencê-lo a isso. Não falo particularmente do caso que você supôs sobre o Mr. Bigley. Podemos também esperar, talvez, até que a circunstância ocorra antes de discutirmos o juízo de seu comportamento decorrente. Mas, em geral, e em casos comuns envolvendo amigos, onde um deles é requerido pelo outro a mudar uma resolução de não muita importância, deveria pensar mal daquela pessoa por cumprir com o desejo, sem esperar ser convencido? Não seria aconselhável, antes de prosseguirmos com este assunto, ajustar com mais precisão o grau de importância que deve ser dado a tal pedido, assim como o grau de intimidade que subsiste entre as partes? De qualquer maneira, exclamou Bigley, escutemos todos os detalhes, sem nos esquecermos de seus comparativos tamanho e altura, pois isso terá mais peso na discussão. Miss Bennet, do que você pode estar ciente? Eu lhe asseguro que, se Darcy não fosse um rapaz alto e grande, em comparação a mim, não lhe daria tanta deferência. Declaro que não conheço nenhum tema mais assustador do que Darcy, em ocasiões específicas e em lugares específicos, especialmente em sua própria casa, em uma tarde de domingo, quando ele não tem nada a fazer. Mr. Darcy sorriu, mas Elizabeth pensou que poderia perceber que ele estava um pouco ofendido e, portanto, parou de rir. Miss Bigley calorosamente ressentiu-se da ofensa que ele recebera, com uma bronca em seu irmão por falar tamanha insensatez. Compreendo o que você pretende, Bigley, disse seu amigo. Você detesta uma discussão e deseja silenciar esta. Talvez eu as deteste. Discussões se parecem muito com disputas. Se você e Miss Bennet postergarem a sua até que eu me retire da sala, ficarei muito grato. E então vocês poderão dizer o que quiserem sobre mim.
O que você pede? Disse Elizabeth. Não é nenhum sacrifício para mim, e Miss Darcy faria melhor em terminar sua carta. Mr. Darcy seguiu o conselho dela e realmente terminou sua carta. Quando tal a fazer findou, ele pediu a Miss Bingley e a Elizabeth a indulgência por um pouco de música. Miss Bingley moveu-se com certa rapidez ao piano forte e, depois de um polido pedido para que Elizabeth tocasse primeiro, que a outra negou tão educada e sinceramente, ela se sentou. Miss Hurst cantou com sua irmã, e enquanto estavam assim ocupadas, Elizabeth não pôde deixar de observar, conforme se voltava para algumas partituras que estavam sob o instrumento, o que frequentemente os olhos de Miss Darcy estavam fixos nela. Ela dificilmente sabia como supor que ela pudesse ser um objeto de admiração para um homem tão notável, e ainda que ele pudesse olhar para ela por a detestar, isso era mais estranho. Apenas podia imaginar, porém, que atraía sua atenção por haver algo ainda mais errado, irrepreensível, de acordo com as ideias dele sobre o que é certo do que em qualquer outra pessoa presente. A suposição não a machucou. Gostava muito pouco dele para se importar com sua aprovação. Após algumas canções italianas, Miss Bingley virou o encanto com uma vívida área escocesa. E logo depois, Mr. Darcy, aproximando-se de Elizabeth, disse: Não se sente fortemente inclinada, Miss Bennet, a agarrar tal oportunidade de dançar a escocesa? Ela sorriu, mas não respondeu. Ele repetiu a pergunta com alguma surpresa pelo seu silêncio. Oh, disse ela, eu o ouvi antes, mas não pude determinar imediatamente uma resposta. Sei que você queria que eu dissesse sim para que pudesse ter o prazer de desprezar meu gosto, mas sempre me deleito em subverter este tipo de plano e em zombar de uma pessoa pelo seu premeditado desdém. Portanto, já tenho formado a resposta a lhe dar, que não quero dançar a escocesa de jeito nenhum. E agora, ouse me desprezar. De fato, não ousarei. Elizabeth, tendo preferido esperar por afrontá-lo, estava surpresa com a sua galanteria. Mas havia uma mistura de suavidade e provocação em sua maneira que tornava difícil para ela afrontar qualquer um. E Darcy nunca esteve tão enfeitiçado por qualquer mulher como estava por ela. Ele realmente acreditava que, se não fosse pela inferioridade das relações dela, ele realmente estaria em perigo. Miss Bingley viu ou suspeitou o suficiente para ficar enciumada, e sua grande ansiedade pela recuperação de sua querida amiga Jane recebeu algum impulso pelo seu desejo em se ver livre de Elizabeth. Com frequência, tentava provocar Darcy, conduzindo-o a detestar sua convidada, ao falar de um suposto casamento e planejando sua felicidade com tal aliança. Espero, disse ela, enquanto caminhavam juntos por entre os arbustos no dia seguinte, dê algumas deixas à sua sogra, quando esse desejável evento ocorrer. Quanto à vantagem de segurar sua língua, e se puder orientá-la, contenha as mais jovens de correr atrás de oficiais. E se eu puder mencionar assunto tão delicado, tente refrear aquela pequena coisa, bordejando a vaidade, a impertinência que sua dama possui. Você tem mais algumas dicas para a minha felicidade doméstica? Oh, sim. Deixe que os retratos de seu tio e de sua tia Phillips sejam colocados na galeria, em Pemberley. Ponha-os ao lado de seu tio-avô, o juiz. Eles têm a mesma profissão, como você sabe, apenas em linhas diferentes. Já para o seu retrato de Elizabeth, você não deve fazê-lo. Afinal, qual pintor poderia fazer jus àqueles belos olhos? Não seria fácil, de fato, captar aquela expressão, mas a cor e a forma deles, e os cílios tão notavelmente belos, podem ser copiados. Naquele momento, eles se encontraram com o Mr. Hurst e a própria Elizabeth, vindo por outro caminho. Não sabia que planejavam caminhar, disse Miss Bingley, um pouco confusa com receio de ter sido ouvida. Vocês nos trataram abominavelmente mal, respondeu Mr. Hurst, fugindo sem nos dizer que estavam saindo.
Então, tomando o abraço livre de Miss Darcy, deixou Elizabeth caminhar sozinha. Apenas 3 passavam pelo caminho. Miss Darcy sentiu a rudeza delas e disse imediatamente: este passeio não é largo o suficiente para nós 3. Seria melhor se fôssemos pela Alameda. Mas Elizabeth, que não tinha a menor inclinação de permanecer com eles, respondeu sorridente: não, não, fiquem onde estão. Vocês estão agrupados encantadoramente e parecem estar muito bem. O pitoresco seria estragado ao se admitir uma 4ª pessoa. Adeus. Ela então partiu alegremente, regozijando-se enquanto divagava sobre a esperança de estar em casa dentro de um dia ou 2. Jane já estava bem recuperada para querer deixar o seu quarto por um par de horas aquela tarde. E finalizamos aqui o capítulo 10 do livro Orgulho e Preconceito, da autora Jane Austen, né? A autora inglesa, a gente já falou sobre ela no primeiro vídeo sobre o livro, né? Na apresentação, tá bem? Olha, chegamos ao final do vídeo de hoje. Peço a você que, se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Se você desejar, se for esse o desejo do seu coração, e também deixe um like, se for também de sua vontade, tá? Livre, espontânea vontade. Se você conhecer alguém que você acha que vai gostar de ouvir a história do livro Orgulho e Preconceito, também compartilha com essa pessoa, que é importante para que mais pessoas conheçam o nosso canal A Voz do Livro. Eu me despeço por aqui, deixando um abraço a todos e desejando uma ótima noite e um ótimo Natal a todos, apesar que faltam 2 semanas para o Natal. Estaremos lá. Um abraço, saudações, até a próxima. Até o próximo vídeo.